Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live na cozinha comigo. Peraí que eu tô... Agora sim. Muito bom dia para você que tá chegando. Muito boa tarde, muito boa noite para você que vai assistir essa live em outro momento. Eu sou Juliana, tô aqui nesse domingão maravilhoso pra gente cozinhar um prato muito gostoso, nutritivo, prático, com ingredientes acessíveis para você se deliciar aí com a sua família nesse domingo. E se quiser organizar a alimentação para a semana, cozinhar então uma quantidade um pouco maior e porcionar, de repente congelar, para tornar a sua vida muito mais fácil, muito mais prática, muito mais gostosa, consumindo aquilo que vem da terra, aquela comida de verdade, com muito prazer, muito sabor. Então vamos chegando, para você que está chegando aí, bom dia. Vou pedir para vocês compartilharem essa live com as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse conteúdo também. Eu venho aqui de forma gratuita para vocês, então a gente pode compartilhar com mais e mais pessoas, não custa nada a gente distribuir aí mais prazer, mais saúde, mais comida boa para todo mundo. Então compartilhe aqui, tem um aviãozinho. Compartilhe com quem vocês acham que pode gostar também desse conteúdo, que vai se beneficiar. Então, bom dia, Mércia, bom dia, Diego. Hoje a gente vai fazer um preparo muito delicioso. Bom dia, Will. Vamos que vamos, meu povo. A gente vai usar aqui alguns ingredientes. E um deles é um ingrediente que eu ainda não usei nas lives que a gente tem feito. Para você que ainda não sabe, a cada 15 dias, todos os domingos às 10 da manhã, a gente faz uma live e eu disponibilizo para você todos os ingredientes com antecedência. Então hoje a gente vai cozinhar um grão de bico com quinoa ou quinua. Para esse preparo desse dia. E eu já disponibilizei todos os ingredientes na quinta-feira, então tá no feed para vocês aí se organizarem. Lembrando que os ingredientes, a quantidade de cada um, né, que eu disponibilizo para vocês é uma sugestão, então vocês podem adaptar a necessidade de vocês. Se é uma pessoa só que vai comer, se são mais pessoas que vão comer desse preparo, então vocês podem reduzir ou aumentar, dobrar, triplicar a receita, se for o caso, né? E aí a minha dica é sempre envolvam as pessoas que vão aí participar, né, dessa refeição com você. Então coloquem aí o marido, se o marido for cozinhar, coloca a esposa, o parceiro, o companheiro, as crianças aí para ajudarem vocês nos preparos, para picar, para deixar tudo organizadinho. A ideia é que vocês um pouquinho antes, uns minutinhos antes da nossa live, possam picar, deixar tudo pronto para vocês cozinharem aqui comigo e irem tirando as dúvidas de vocês se surgirem ao longo do processo, né? Então é praticamente uma mentoria aqui, eu tô aqui à disposição de vocês para ajudar da melhor forma para a gente conseguir fazer. Vocês vão perceber que é muito fácil, muito simples, né? Fazer um preparo aí gostoso, bem nutritivo, com ingredientes bem fáceis de encontrar, né? Então não tem... A única coisa de diferente hoje dessas lives que eu já tenho feito há um tempinho aí é a quinoa, que eu ainda não usei. Essa receita, gente, tradicionalmente é feita com arroz. Então é o grão de bico com um arroz ao sugo. Então se você quiser fazer com arroz, pode fazer também. Eu quis trazer a quinoa porque a gente já fez alguns preparos utilizando o arroz, inclusive eu dei algumas dicas para vocês para reutilizar, né, sobras, para a gente não desperdiçar. O ideal é sempre a gente cozinhar uma porção que a gente for consumir no momento,
porque aí a gente mantém muito mais os nutrientes, a vitalidade daquele alimento, mas a gente sabe que muitas vezes não é possível. Então, entre a gente acabar comendo algo que a gente sabe que não é legal para nossa saúde, escolher comer fora, que a gente não sabe nem como foi preparado, e comer algo que a gente cozinhou já tem um tempo que tá ali na geladeira, eu acredito que ainda assim é melhor a gente consumir aquilo que a gente mesmo preparou, com os ingredientes que a gente sabe, os temperinhos e tudo mais. Então, o ideal é sempre a gente cozinhar, né, uma porçãozinha pequena ali, aquilo que a gente vai consumir na refeição, né, e tá sempre cozinhando, mas claro que muitas vezes isso não é possível, né. Então, quando tem sobras, a gente precisa sim reutilizar, e uma maneira de agregar mais nutrientes nessas sobras utilizando de outras formas, com outros ingredientes, e eu já disponibilizei para vocês duas opções aí, duas ou mais opções com arroz que vocês podem usar. Mas se vocês ainda assim preferirem fazer essa receita com arroz, pode ser também. Eu quis trazer aqui a quinoa porque é algo que geralmente a gente não consome muito, né? Não é todo mundo que conhece, é um grãozinho super nutritivo e ele tem bastante proteína, tem alguns minerais muito interessantes, ele é bem facinho de cozinhar, ele é bem rapidinho também, então é um grãozinho, ó, que parece acho que um alpistezinho assim, ele é bem redondinho, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Tem bastante ferro, então é ótimo para ajudar a dar mais resistência, mais força muscular, ajudar na nossa imunidade. Então a quinoa é muito legal da gente consumir. É um cereal assim como o arroz, né? Tem minerais, nutrientes, né? Vitaminas diferentes do arroz, algumas parecidas, outras diferentes. E eu acho que é legal a gente sempre dar uma variada e não ficar sempre consumindo o mesmo tipo de arroz. A gente tem a natureza tão maravilhosa, tão rica, a gente tem vários tipos de arroz, uma diversidade imensa de tipos de grãos. Então a gente não precisa ficar consumindo sempre o mesmo cereal, né? A gente pode colocar no lugar do arroz aí, o arroz convencional, né, que vocês usam, arroz negro, arroz vermelho, arroz cateto, a gente tem outros tipos, a gente tem quinoa, a gente tem amaranto, a gente tem painço, o próprio milho, a aveia, são todos da mesma família. Tô falando aqui e até engasguei. Enquanto eu tomo um golinho do meu chá que eu fiz aqui, vão compartilhando essa live aí com outras pessoas também. Chama todo mundo para cozinhar junto com a gente e aproveitar aí essa receita boa para esse domingão. Então, a gente vai usar quinoa, tomatinho, então a gente vai fazer um molho ao sugo aí a gente vai cozinhar essa quinoa no molho de tomate que a gente vai preparar. A gente vai usar o manjericão, porque molho ao sugo pede o manjericão, tomate com manjericão super combina. Um pouquinho de salsinha e cheiro verde, cebola picadinha. Eu coloquei também uma pimenta dedo de moça, então se você não gosta de pimenta, não precisa colocar, é só pra gente incrementar aqui um pouco o nosso preparo. Então se você tem uma sensibilidade, não gosta muito, ou quiser colocar só um pouquinho, eu coloquei uma pimenta dedo de moça, mas vocês podem colocar meia, pode colocar só um pouquinho pra ir sentindo. Se você nunca consumiu, aí você pode ir experimentando dessa forma também, veja como fica melhor, mas não deixe de fazer a receita porque tem pimenta, não precisa, né? É uma sugestão porque eu acho que combina, é algo que eu gosto, mas eu sempre digo aqui que é a cozinha de vocês, a receita de vocês. Vocês podem sim, podem e devem adaptar à necessidade de vocês, certo? E aí a gente vai agregar um pouco mais de nutrição aí, peso para essa receita com o grão de bico, que já deve estar cozido. Então é legal a gente sempre deixar os grãos de molho
principalmente as leguminosas, né, como grão de bico, feijão, lentilha, pra gente melhorar a digestibilidade desse grão, reduzir um pouco desconforto de gases, esse tipo de coisa, né, que às vezes ele causa se ele não é bem preparado, né, os grãos não são bem preparados. Então, evitar que haja má absorção de outros nutrientes, né? Então, isso tudo a gente consegue melhorar quando a gente deixa os grãos de molho. Então, eu deixei o grão de bico por 24 horas de molho. Se você quiser deixar o grão de bico até mais, pode, né? Ainda mais agora que tá friozinho, eu não sei onde você tá, mas aqui em Campinas tá mais geladinho. Então, geralmente, ele demora um pouco mais para ele começar o processo de germinação, que é esse processo que faz com que os fitatos, né, os antinutrientes acabam sendo reduzidos aí. Então, ele demora um pouquinho mais por causa do frio. No calor, ele acelera esse processo. Então, pode deixar o grão de bico de molho até mais do que 24 horas. E aí, depende muito da sua digestibilidade, como é que é o seu processo aí de digestão do grão de bico. Se você tolera bem, maravilha. Se não, deixa mais tempo, troca água e aí cozinha sempre com uma folhinha de louro, né? Bom dia, Grace. Bom dia pra quem tá chegando. Vamos que vamos. Gente, só uma coisa que eu esqueci de falar sobre a quinoa. Geralmente vocês encontram duas versões. A em flocos e a em grão. A gente vai usar a quinoa em grãos. Eu vou editar depois a lista de ingredientes para não ter essa dúvida. Existe a quinoa em flocos, assim como a aveia que vem em flocos, que a gente geralmente consome como um cereal no café da manhã, ali polvilhado por cima das frutas, né? A quinoa a gente também pode consumir em flocos, né? Consumir assim por cima das frutas dessa forma, mas a gente vai usar aqui para cozinhar o grão e não os flocos, tá? Existe também a aveia em grãos que a gente cozinha assim como o arroz, assim como a quinoa. É muito mais difícil de encontrar, né? Não é tão fácil de encontrar em grãos, a gente geralmente usa em flocos. Então, só para vocês não se confundirem na hora de comprar, quem ainda nunca comprou, não conhece. E existem vários tipos de quinoa. A gente vai usar a quinoa branca aqui, mas vocês podem ficar à vontade para usar outros tipos. Tem a vermelha, tem a preta, né, a negra, que são muito saborosas também. Quanto mais escura elas forem, mais teor de antioxidante elas vão ter ali. Então é legal. Tem até alguns empórios, lojas de produtos naturais que vendem mix de quinoa. Aí vocês podem encontrar os 3 tipos ali todos misturados. Também é legal, fica bem colorido para fazer uma salada de repente com outros vegetais, com cenoura raladinha, tomate picadinho, aí fica aquela quinoa colorida, fica lindo, maravilhoso. Fazer tabule também. Então assim, fiquem à vontade para usar o grão que vocês quiserem e tiverem aí disponíveis, certo? Legal a gente usar a quinoa porque ela vai cozinhar rapidinho e a gente de novo dá uma variada aí. Certo? Então bora começar? Quem é que vai cozinhar comigo? Grace Maria, você vai cozinhar comigo? Quero só ver. Gente, além desses temperinhos que a gente vai usar, os frescos, que é o manjericão e o cheiro verde, e aí vocês coloquem a quantidade que vocês gostarem. Então eu coloquei aí meia xícara de manjericão, mas pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. A gente também vai usar os temperinhos, as especiarias secas, né? Então eu coloquei cúrcuma em pó, que é o açafrão da terra, né? Também conhecido como açafrão da terra. A páprica defumada, você pode usar doce ou a picante, se você gostar também. E o fenogreco, a gente vai usar também, certo? Então vamos que vamos, já compartilharam a live com todo mundo aí, a gente já pode começar. Então eu vou usar uma panela assim, um pouquinho maior, né, do que a gente geralmente usa, assim, não é tão grande, né? E aí aqui a gente vai começar refogando os nossos temperos. E a gente vai refogar primeiro a cebola e a pimenta dedo de moça. Eu piquei e coloquei tudo aqui junto e a gente vai dar essa refogada. E aí de novo, vocês podem usar pimenta ou não, fiquem à vontade aí para fazer como vocês preferirem.
E meu fogo ainda não tá funcionando. Ele funciona quando ele quer, sabe? A gente aperta o botão, às vezes liga, às vezes aperta e não liga. Então é assim que funciona as coisas um pouco nessa casa. Vou colocar um fiozinho de azeite. E aí eu sempre falo pra vocês, sempre dou essa dica de a gente usar bem pouquinho azeite. E caso precisar, a gente adiciona um pouquinho de água morna. Sempre no cozimento é importante a gente nunca colocar água fria. Porque os vegetais, né, os temperinhos, a cebola, ele tá ali começando a esquentar. Você joga um balde de água fria nos bichinhos, eles... Aí tem que começar de novo, você para aquele cozimento, a transformação que está ocorrendo ali, né, com o calor, e aí eles têm que começar tudo de novo, então isso não é muito legal. Então sempre tenho um pouco de água morna já, né, no fogão ali, para ajudar no preparo e agilizar, para vocês não terem que esquentar depois ou jogar água fria, que não é legal. Então a gente coloca um pouquinho do azeite. E vou colocar a cebola com a pimenta dedo de moça. Vou dar uma refogadinha aqui. E se eu sentir que ela tá ficando, a panela tá ficando meio seca, principalmente quando a gente coloca os temperos mais secos, eu posso adicionar um pouquinho de água morna para ajudar aqui no refogado. Vai dar uma refogadinha nessa cebola, deixar ela dar uma amolecida. E uma dica também, na hora que vocês forem picar a cebola, vocês podem separar a casca externa, que geralmente a gente descarta, e fazer um chá dela, né? Então, você já vai preparar uma água morna para você usar no preparo do seu arroz, do seu feijão, ali dos seus vegetais. Coloca essa casca lá dentro. E aí ela vai cozinhar, sair as propriedades da cebola, você reaproveita isso e usa essa água na hora que você coa e adiciona essa água junto com a casca. Você vai fazer tipo um caldo de legumes. Eu tenho aqui uma água morna com as cascas da cebola e eu também coloquei, na verdade, eu tinha já feito um chá de manhã, na hora que eu levantei, de canela, cravo e gengibre. E aí eu cozinhei, né, fiz, coei, né, meu chazinho que tava tomando até agora. E aí o que eu faço? Eu não descarto as especiarias ainda, eu gosto de reutilizar essas especiarias. Então eu vou colocar água morna pra cozinhar, eu já coloco a água junto com essas especiarias, então fica aí uma água mais saborizada pra gente acrescentar no nosso preparo. Fica bem legal também. Então, que cheiro bom de pimentinha com cebola. Ela começou a dourar, assim, dar uma caramelizadinha, a gente já vai colocar os temperinhos secos. Mas antes eu vou adicionar um pouquinho de água morna. Eita, nós! Subiu o vaporzinho aqui. Ai, gente, o cheiro disso é maravilhoso. Vamos lá. As quantidades também é muito pessoais. Mas eu acho que páprica defumada é bem gostoso. Então eu vou colocar uma colherzinha de chá mais ou menos bem cheiona. Vou colocar um pouco menos de cúrcuma, que ela é mais forte, né? E eu não quero o sabor dela predominando aqui. Então eu vou colocar mais ou menos meia colherinha de chá. E aí o fenogreco também, meia colher de chá. O fenogreco, vou mostrar pra vocês, porque não é um tempero tão comum, né? Peraí que eu vou colocar um pouquinho mais de água. Pra ir ajudando aqui a amolecer. Esse aqui, pra quem nunca viu, ó, é o fenogreco.
Tá vendo? Ele é vocês podem encontrar ele assim em grão e a gente usa muito pra chá também. E podem encontrar também em pó. Eu nunca usei o pó, eu sempre uso o grão. E ele precisa, pra tempero, pra chá, precisa ferver. E aí ele vai ficar molinho, vai soltar o saborzinho que pra mim lembra bastante caldo quinoa, sabe? Então, e ele é ótimo pra regulação hormonal, principalmente das mulheres. Então foram feitos alguns estudos com mulheres que tinham miomas, cistos, né? E depois de utilizarem aí por um certo tempo, diariamente, o fenogrego, eles conseguiram ver que esses problemas foram reduzidos, né? Então mulheres que às vezes iam precisar passar por alguma cirurgia, não precisaram porque o fenogrego ajudou. Então ele também é ótimo para essa questão, para desculpa gente, para quem tá amamentando também. Então é maravilhoso. Eu vou usar assim pouquinho, ó, porque ele é bem forte mesmo. Então, uma colherinha mais rasinha. Vem pra queimando aqui, ó. Tô falando. E aí aqui a gente vai adicionar o tomate. Eu coloquei mais ou menos 5 tomates picados bem maduros, porque a gente quer um molhinho mais vermelhinho. Então a gente vai colocar um tomatinho aqui. Ele já vai soltar um pouco de água, mas aí a gente vai adicionar um pouco mais também aos pouquinhos. Deixa esse tomate dar uma amolecida. Harmonizar aqui com os temperinhos que a gente colocou. E aí nesse momento a gente se conecta com a comida, com os sabores, né? Os aromas, as texturas, as cores. E aí a gente vai já adicionar a quinoa daqui a pouquinho. Então vamos que vamos. Vão me mandando as dúvidas aí de vocês, quem tiver, enquanto eu vou tomando chazinho. E falem aí quem já consumiu quinoa. Se tem hábito de consumir, a quinoa é super versátil. A gente pode fazer vários tipos de preparo. E ela é bem levinha de digerir, né? Ela é um grão bem facinho de cozinhar. Então é legal, assim, porque você cozinha rapidinho e você pode fazer bolinho com ela. Você pode, depois dela cozida, fazer até um creme, bater no liquidificador, fazer um creme de quinoa. Eu fiz, tem aí pra vocês uma live que eu fiz com a Isa. A Isabela. Eu esqueci o sobrenome dela, meu Deus. A gente cozinhou juntos uma lasanha de berinjela e abobrinha. E a gente fez um creme de quinoa para acompanhar a nossa lasanha. Então ficou muito sensacional. Inclusive preciso repetir essa receita, não fiz mais. E tem aí disponível para vocês também, é uma opção. Pode cozinhar a quinoa com os temperinhos que vocês gostarem aí. Depois bater com um pouquinho de água no liquidificador, vocês vão ter um creminho. Pode passar no pão, pode passar na panqueca. Então é bem versátil mesmo. E vocês podem também processar ela cozida com outros vegetais, até mesmo com grão de bico, com couve, com algumas folhas, e fazer um bolinho. Aí pode modelar em formato de croquetinho, bolinha, hambúrguer de quinoa também. E aí vocês podem consumir assim também. Então assim, a gente tem infinitas possibilidades de consumo e não precisa ficar o tempo todo consumindo a mesma coisa do mesmo jeito, né, gente? E cada forma que a gente prepara agrega um sabor diferente, textura diferente. Então são experiências diferentes que a gente tem com os alimentos ali. E isso é muito legal. Ó, meu tomate já tá mais molinho e eu vou adicionar a quinoa.
E aí a gente vai colocar um pouco da quinoa, vai deixar ela cozinhar um pouquinho e adicionar o grão de bico para compor. Como o grão de bico já vai estar cozido, a gente não precisa colocar ele junto com a quinoa, né? Mas ela cozinha rapidinho. Então a gente vai primeiro deixar ela cozinhar um pouquinho e depois colocar o grão de bico e deixar ela chegar no ponto. Bem simples, uma panela só, a gente não vai ficar usando um monte de panela. Só a panela que a gente usou para cozinhar o grão de bico mesmo. E logo fica pronta essa receita. E por último a gente vai finalizar com o sal e os temperinhos frescos aqui, né? O cheiro verde e o manjericão. Então aqui coloquei a quinoa. Vou colocar sal. Eu não coloco, gente, quantidade exata de sal porque é muito também individual. E eu geralmente vou muito no olho aqui, vou sentindo. Então coloque menos sempre e aí no final, se precisar, a gente coloca mais, né? Vamos colocar um pouquinho de sal. Completar aqui com água. Eu coloquei 200 gramas de quinoa, que é uma quantidade legal porque ela aumenta bastante, sabe? E aí, para 200 gramas de quinoa, a gente usa mais ou menos meio litro de água. Eu não coloquei quantidade de água porque a gente vai aqui na base do sentimento, mas é mais ou menos isso. Então, vou colocar minha aguinha aqui, que eu esquentei com as especiarias, né? Vai ficar aqui um adocicado da canela aqui no meu caso. Mas não precisa, gente. Pode ser com a água morna, sem nada mesmo. Mas façam essa experiência de cozinhar as cascas da cebola, né? Para vocês irem utilizando como um caldo de legumes aí. Vou colocar aqui todo a água que tinha aqui e vou esquentar mais um pouquinho porque eu acho que vai precisar pro final, né? Pro grão de bico. E se precisar, a gente já vai ter um pouquinho mais de água quentinha aqui. Aí aqui a gente vai esperar uns minutinhos, acrescentar o nosso grão de bico. Depois a gente prova para ver se tá bom de sal. E deixar chegar no ponto ali, que é bem rapidinho. E pronto. Não tem segredo nenhum. Agora foi. Pronto. Vão me mandando as dúvidas aí, vão me contando o que é que vocês estão aprontando nesse domingo. Enquanto a quinoa vai chegando no ponto pra gente poder colocar o grão de bico. A receita não tem segredo. É uma panelinha, refogou ali a cebola, colocou a pimenta dedo de moça, que pra mim é bem forte, mas eu gosto bastante da picância que ela traz. Mas, de novo, vocês podem colocar um pouquinho menos aí. Refogando um pouquinho de azeite, colocou os temperinhos secos, depois o tomate para ele dar uma amolecida, a quinoa e a água e deixar ferver. Então não tem segredo, não tem desculpa, prática, rapidinho. Por quanto tempo pode deixar de molho o que, Will? O grão de bico. O grão de bico eu comentei com vocês no início da live. Então as leguminosas, dependendo, né, do tipo, precisam ficar aí pelo menos 12 horas de molho, né? Pelo menos aí 12 horas de molho, dependendo do tipo um pouco mais. O grão de bico é um grão um pouquinho mais duro para cozinhar, então ele pode ficar 24 horas aí pelo menos, ou até 48 horas.
como eu comentei, no clima um pouco mais friozinho, o grão demora um pouquinho mais para entrar nesse processo de germinação dele, para ele expandir e reduzir um pouco do teor de fitatos ali, que são fatores antinutrientes que eles têm ali naturalmente presentes. Ai, desculpa, gente. Ontem a gente foi para uma festa junina, e aí a gente ficou até mais tarde, ficou mais friozinho. Hoje eu acordei um pouquinho com a garganta raspando, o nariz aqui, mas aí a gente já tá no chazinho, já faz a lavagem nasal pra gente não ter depois problemas, né? Então, tô aí com a gargantinha um pouco pegando, por isso que eu tô no chazinho. Mas é isso, o grão de bico então pode ficar até mais tempo. Quando tá frio, o ideal é que a gente deixe pelo menos 24 horas ou mais. Se tá calor, a gente pode reduzir esse tempo, porque ele entra no processo de germinação muito mais rapidinho, né? Então aí 12 horas geralmente é suficiente. Vai trocando a água e sempre que for cozinhar, coloquem aí folha de louro, usem o cominho ou louro em pó também, que ajudam bastante nessa questão da absorção dos nutrientes que você tá ali, né, preparando e também na digestibilidade desse grão. Então, você vai conseguir digerir melhor, consequentemente absorver melhor. E o sabor também, não sei vocês, mas eu adoro o saborzinho do louro. Eu acho ele muito bom. O que mais? Dúvidas? Vou no meu chazinho aqui. Gente, eu fiz ontem um chá de amendoim. Eu preciso compartilhar a receita com vocês. Foi o maior sucesso, todo mundo gostou. Alguém já viu, já comeu chá de amendoim? Já comeu não, né? Já bebeu. Ó, a quinoa tá quase aqui no ponto pra gente já colocar o grão de bico. Eu não sou muito fã do amendoim. Eu já até compartilhei com vocês quando eu fui comprar. Inclusive, gente, o amendoim é um grão que é bastante nutritivo. É um grão da família do feijão, então é uma leguminosa. Às vezes a gente acha que é um grão como a castanha, né, a amêndoa, porque ele possui bastante gordura, né. Ele é, sim, geralmente consumido junto, né, por causa desse teor de gordura, mas ele é da família do feijão, ele é também uma leguminosa. E como uma leguminosa também não é tão fácil de digerir, né? Então, assim, geralmente o que a gente faz é torrar o grão ali, mas ele não passa por esse processo de demolho, muitas vezes é um grão muito mais difícil da gente processar. E também por ter esse teor de nutrição, de ter também essa gordura boa dele, ele também é muito procurado por outros micro-organismos, por fungos aí. Então também existe uma alta contaminação de fungos, de toxinas ali que não são muito benéficos para nossa saúde. Então precisa ficar de olho quando vocês forem consumir o amendoim. Tem já um selo, eu até mostrei para vocês nos meus stories, chama selo Pro Amendoim, que comprova que tem uma quantidade pequena, não acima, né, do permitido ali pela Anvisa, geralmente, né, pelo Ministério da Saúde, enfim, de toxinas, né? Então a gente precisa ter uma certa segurança nesse consumo. Então tem esse selo que garante aí, esperamos, né, que garanta essa qualidade para a gente poder consumir sem problemas. Então eu comprei um pouquinho de amendoim, não é algo que eu geralmente consumo porque por causa dessas questões que eu acabei de falar e porque eu não tenho muito boa digestibilidade de amendoim, pasta de amendoim, né? Então pra mim ela não é tão digestiva. Mas o chá é legal porque a gente processa, então ele fica um pouco mais fácil e ele fica muito, muito, muito saboroso e é bem facinho de fazer. Então ontem a gente levou. E aí eu falei, nossa, devia ter feito mais. Porque é só pegar o amendoim sem sal, né, e sem pele.
e bater no liquidificador com água, colocar as especiarias que vocês gostarem aí. Eu coloquei um pouquinho de gengibre em pó e canela. O açúcar que vocês usarem para adoçar, eu usei açúcar de coco. Então o ideal é sempre a gente usar um açúcar mais integral ou adoçar com frutas. Então a gente também pode adoçar esse chá com tâmara também, que fica maravilhoso. Depois levar pra panela, pro fogo e misturando ali, mexendo até ele dar uma engrossadinha. Fica, gente, nossa, sensacional. Façam. Minha água já esquentou. Aqui, ó, já vou adicionar o grão de bico. Eu coloquei na lista de ingredientes para vocês 300 gramas de grão de bico. A gente vai colocar um pouquinho mais, né, porque a quinoa, ele cozido, mas de novo, né, é uma sugestão aí para vocês. E eu vou colocar aqui no olho mesmo. Então eu já cozinhei. O ideal é ele não ficar muito molinho, assim, não cozinhar ele até ficar desmanchando, porque ele vai dar uma cozinhada também junto com a quinoa, né? Então deixa ele um pouquinho mais al dente, não duro, né? Pra gente poder depois chegar no ponto aqui junto com a quinoa. Então a gente vai adicionar aí o grão de bico, as 300 gramas ou a quantidade que vocês quiserem colocar aí. Vamos ver quantas conchas vão dar aqui. Coloquei 3. Ó, cozinhei com folhinha de louro. Vou colocar 5 conchas aqui, ó. E aí deixar ele cozinhar junto com a quinoa, gente. Esse trem tá bonito, hein? Já já eu mostro pra vocês. E aí eu tenho já uma água que eu esquentei aqui. Se eu precisar, e aí na hora que a quinoa começar, né, a secar, que a água for secando, eu vou adicionando mais. A ideia é que eles fiquem assim, mais cremoso, né? Não é, mas assim, também se você quiser com mais caldo, como se fosse uma sopa, colocar mais água, não tem problema. Mas a ideia é que fique quase como uma textura de risoto, né? Uma textura um pouco mais cremosa aqui. A quinoa já tá quase, gente. E aí é isso, a gente tampa, deixa chegar no ponto e aí finaliza com as ervas frescas, com o manjericão, que fica maravilhoso, e o cheiro verde. Testa ali, experimenta o sal pra ver se tá bom e é isso. Simples, prático. Eu tô aqui conversando com vocês, a gente tá proseando aqui, mas o negócio é bem tranquilo, bem rapidinho de fazer. Então, bom dia, Camilo! E aí, Fátima, bom dia! Vamos chegando. O que é que vai rolar hoje pra comilança do domingo, pro almoço aí de domingo? Quero saber quem é que vai fazer essa receita ou o que é que vocês vão comer, né? A live vai ficar disponível pra vocês. Vai ficar salva aí pra vocês fazerem aí quantas vezes quiserem, né? Em quantos momentos quiserem aí com a família de vocês. Então, é isso. O que mais, gente? Dúvida? Eu acho que eu vou encerrar então a live, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, e mostro pra vocês a finalização depois. O que vocês acham? Porque aqui é só esperar um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá primeiro. E aí a gente já vai finalizar depois com o cheiro verde, o manjericão e testar o sal. E é isso, não tem segredo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Eu tô com um suportinho aqui, gente, que é meio... Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui, ó. Tá vendo? A gente vai cozinhar no molho de tomate, ó. Olha que beleza.
Então a gente vai deixar essa água secar um pouquinho, né, pra ele ficar mais cremosinho. Mas aqui não, já tá quase. E aí finalizar com os temperinhos. Não sei se dá pra vocês verem, ela vai ficando mais transparentinha, ó. Ups, embaçou. E aqui eu tenho minha aguinha com as cascas, que eu vou usando, e o grão de bico. Ó, que maravilha! E de novo, gente, pode fazer essa receita também com arroz, se vocês preferirem, né? Pode ser também, não tem problema nenhum. Certo, meu povo? Ai, Jesus, espera aí que eu tô colocando vocês pra cá. Acho que deu, né? Pronto. Então é isso, vou finalizando aqui. E aí mostro pra vocês como é que ficou depois nos stories. Eu posto também no feed pra vocês darem uma olhadinha. Não tem segredo, façam essa receita que fica bem maravilhosa, bem perfeitinha. É bem facinho de fazer, super nutritiva e eu tenho certeza que vocês vão amar. Certo? Quem fizer depois, postem a foto, me mandem pra eu ver. E me marquem, que eu adoro. E se vocês fizerem combinações diferentes, compartilhem também comigo, né, com outras pessoas aí que vocês estão aprontando, pra gente cada vez mais incentivar as pessoas a comerem comida de verdade, de uma forma muito gostosa, muito nutritiva e prazerosa. Certo? Então um ótimo domingo pra todo mundo. Um beijo e a gente vai se falando durante a semana, então. Até mais.